Boa tarde, haja paz em suas vidas. Nós estamos mais uma vez retomando aqui a nossa reflexão sobre fé, esperança e caridade. As três virtudes que nos impulsionam na vida cristã. A proposta é falar sobre, nesse momento, exatamente sobre a questão da fé sem obras. O que seriam as obras da fé? E nós estamos refletindo nisso já há um tempo, né? Fizemos alguns vídeos já a esse respeito e temos alguma coisa a acrescentar aqui com relação às obras da fé. A fé sem obras é morta. Uma frase de Tiago que incomoda muitos cristãos, porque somos salvos pela graça e não pelas obras. Que sejam as obras da lei ou que sejam as obras sociais ou as obras de justiça, considerando que as nossas justiças para Deus são como trapos imundos, como trapos de imundícia. E a gente não precisa explicar aqui, né? Acredito eu, o que seriam os trapos de imundícia. Quando o Tiago propõe isto na sua carta aos que estavam dispersos, ele fala exatamente a respeito da constância, da permanência daqueles que estavam sendo perseguidos por causa da fé professada, por causa de dizerem que eram seguidores de Cristo. Ele está dizendo a eles que permaneçam. Permaneçam. Uma das coisas principais que ele está dizendo é que permaneçam. Tiago não escreve uma carta falando da salvação como foco do ensino de Cristo. Tiago escreve uma carta falando da maneira de viver daqueles que, uma vez salvos, nascidos de novo da água do Espírito, professando crer em Cristo, deveriam estar vivendo. A maneira como viver essa fé. O que essa fé produz como atos em nossas vidas. É um ensinamento, assim, de certa forma, inquestionável, uma vez que Tiago tinha uma intimidade muito profunda com Cristo. E a relação dele com Cristo é muito profunda. E é um dos primeiros, ou se não o primeiro escrito realmente sobre aquele momento de edificação da igreja. Então isso precisa receber de nós uma atenção muito grande, né? Tiago não está falando de obras da lei, ele está falando de obras da fé. Obras da fé. O resultado da minha confissão, eu creio em Jesus. Tá, eu creio, como é que eu vivo? Então Tiago está dizendo isso, né? Que se Paulo podia dizer que as obras não justificavam ninguém, o que Tiago está dizendo é que se você não produzir as obras da fé, você não tem fé. Porque a fé é produtiva em si, a fé dá fruto. E veja bem,
Tiago escreve para um grupo totalmente diverso, diferente do grupo que Paulo está escrevendo. Para quem Paulo está direcionando as suas cartas? E para quem Tiago direciona? São situações totalmente diferentes, né? E não há contradição entre o que Paulo diz e entre o que Tiago diz. Não dá para conduzir a reflexão por esse caminho, como me propôs alguém. Não dá. Infelizmente, são pontos diferentes, não são divergentes, congruem para a mesma situação. Paulo vai falar de fruto, Tiago vai falar de obra, certo? Paulo propõe o fruto do Espírito e Tiago propõe a obra. Tiago propõe a sua maneira de viver e chama de obra. Mas se formos afunilando, passando por todo o filtro chamado Cristo, chegaremos no mesmo ponto. E isso é fácil provar, né? Tiago aponta alguns aspectos assim práticos, como o uso da língua, o clamor pela sabedoria, né? O uso da língua. Você sai falando besteira aí a respeito dos outros, né? Sai falando bobagem, infamando os outros. Você detona a vida de uma pessoa. Não é melhor usar a língua de uma forma abençoadora? Abençoe. Use a língua para abençoar, use a língua com sabedoria. Sabe que sabedoria? Não a sabedoria humana, a sabedoria divina. Ele propõe esse modo prático, né? Paulo faz arrecadações fantásticas para socorrer os santos em muitos lugares, sabe? E aquele povo perseguido, disperso, que para quem Tiago está direcionando a sua carta, uma vez perseguido, morriam, deixavam viúvas e órfãos, e Paulo está dizendo que é responsabilidade, Paulo não, Tiago está dizendo que é responsabilidade da igreja cuidar das viúvas e dos órfãos. Essa é a verdadeira religião, tá? Enquanto Paulo foca em um tipo de socorro, Tiago foca em outro tipo de socorro que era necessário ser feito também. Ele aponta isso como prática. Isso é obra, né? É obra. E Tiago e Paulo não estão em conflito algum com relação a isso. Tiago não está dizendo que as obras salvam, e Paulo não está dizendo que salvação sem obras é válida. Não. O que eles estão dizendo é: se você é salvo, pratique essa salvação. Nós diríamos assim, né? Santifique esse processo de vida de salvo. Pratique esse processo. É uma nova vida, uma nova maneira de pensar, é uma metanoia, é uma metamorfose da sua vida, né? Você se entrega totalmente, Paulo fala em Romanos, como hoxa viva. Você se entrega como oferta viva a Deus, ao Evangelho. Apresenteis os vossos corpos como hóstias vivas. Não é morta, é prática, é entender aquilo que Jesus disse, né? Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelo seu amigo. Não é morrer
por outra pessoa, no lugar de outra pessoa simplesmente, mas é dar a vida. Pega seu tempo, suas horas, você tem 24 horas por dia. Quantas horas você dedica ao seu semelhante, ao seu próximo, ao seu irmão? E não adianta vir com essa tarjinha de irmão, é só aquele que está dentro do mesmo processo de crença. Não, nós estamos irmanados pelo propósito de Deus em Cristo a todos os homens na terra. Ou eu tenho uma visão cósmica do Cristo, ou eu vou ter uma visão limitadíssima da sua ação. E bem seletiva, né? Bem seletiva. Só salva aqui os preferidos. Nada disso, é muito mais amplo. A salvação em Cristo é muito mais ampla, muito mais ampla. Ela me dá acesso realmente ao reino, assim como ela dá acesso a qualquer outra pessoa ao reino de Deus. Mas é um assunto mais para frente. Só que você precisa começar a pensar nisso agora, sabe? Já. Neste momento você precisa começar a olhar para o seu semelhante, aquele que professa uma outra crença, uma outra fé. Olhe para ele como alguém a quem Jesus veio salvar. Então você não é juiz dele, eu não sou juiz dele, e o serviço a ele em amor deve ser prestado por mim e por você. O acolhimento deve ser prestado por mim e por você. Complicado, né? Porque você vai que aprendeu, você vem ouvindo de todas as formas essa proposta seletiva, sabe? Proposta seletiva é meu irmão. Não, meu irmão é a humanidade, meu irmão é o homem, meu irmão é o ser humano, esse é meu irmão. É tão grande isso, não é? Que aquele menino lá de Assis, o Francisco, aquele menino chamava todo mundo de irmão, até a morte era irmã, a minha irmã morte. Imagine você o amor que fluía do coração dele por aquilo que ele acreditava, a maneira como ele via o Cristo. Tiago também orienta os ricos que fujam da avareza, fujam da ambição, fujam do egoísmo, que aprendam a dividir, aos patrões e empreendedores que paguem salários justos aos seus operários. E Paulo vai falar disso de uma outra forma. Ele vai dizer assim: olha, haja igualdade no meio de vocês, certo? Divida seu pão, oferte, partilhe, socorra os santos. Isso não é proposta ideológica política, não. Isso é proposta cristã. Proposta cristã. Eu estou pouco preocupado com se o indivíduo é a favor dessa ou daquela ideologia política, sabe? Você pode ser a favor do que você quiser. Agora, faça o seguinte, meu querido: socorro o necessitado. Divida o seu pão. É aquela questão do jejum. Não adianta você fazer jejum e depois sentar para comer o que você economizou, o que você guardou. Dá o que você não comeu. Vai lá e dá o que você não comeu. Divide o que você não comeu. Vai fazer jejum de um mês? Vai sobrar muito feijão, muita carne, muito frango, muito ovo, muito arroz. Vai sobrar, não vai? Muito churrasquinho, fim de semana. Pega tudo isso e divide. Divide com o necessitado.
É essa a proposta da obra da fé. A fé sem obra é morta. A fé sem obra é morta. Se não há uma manifestação de amor que nasce na sua fé, e se não há fé no amor que você pratica, tudo isso é em vão. Tudo isso é em vão. E o que ele está propondo é exatamente isso. Aqui não é aquela fé que me faz andar, não é aquela fé que me cura. Aliás, me faz andar, sim, me faz estar curado, me faz me sentir bem, me faz sair da depressão, me faz sair da angústia, me faz sair do medo. Se eu expresso o amor à humanidade, se eu expresso amor às pessoas, eu não tenho que temer na morte. Deus já me prometeu isso. Não tema, não tema. O perfeito amor lança fora todo medo. Medo do amanhã, medo de sair na rua. Agora você está sendo incentivado a se armar contra o seu semelhante. E Tiago está dizendo aqui, como disse Jesus, ame o seu semelhante. O amor, querido, o amor lança fora o medo, lança fora o temor. Eu não preciso ter medo de nada a partir do momento em que eu dispenso amor a tudo e a todos. Compreendem? Então, é isso. Se você confia na riqueza, confia naquilo que você tem, naquilo que você poupou, naquilo que você guardou, naquilo que você ganha todos os meses, você vai viver por aí? Viva por aí, mas você vai acabar amigo de dois ladrões e uma grande prostituta. Os dois ladrões chamam cartão de crédito e cheque especial. E a prostituta chama-se Fortuna, irmã do investimento, irmã da poupança. Mas é uma grande prostituta. Ela vai te seduzir e fazer você viver do jeito que ela quer. Então tem que tomar cuidado. Ponha a fortuna a serviço dos necessitados. Elimine o cartão, elimine o cheque especial, porque eles vão te roubar o tempo todo. Vão te roubar. E a bênção não estará canalizada para que seja roubada. É só pensar um pouco, né? Não vou ficar falando sobre isso, porque também não estou, não estou preocupado se você vai querer viver ou quer viver dessa forma. Só prestar atenção, né? Preste atenção principalmente no que Paulo fala, né? Eu vou só ler aqui um pedacinho para você, que diz assim, ó. Esse pedacinho diz assim, que aquilo que abunda, aquilo que sobra na sua mão, na sua despensa, aquilo que você ganhou a mais, certo? Ou que você tem a mais, deve servir para socorrer o necessitado. Ele diz, por uma razão, para que aquele que muito colheu não tenha de mais, e o que pouco não tenha de menos. 2 Coríntios capítulo 8. Isso é a obra da fé, né? Isso é a obra da fé. A fé sem obras é morta. Quem tem fé tem obras. Quem tem obras, que ela tem que vir com a fé. Não adianta também ser uma obra isolada da fé. É dentro daquilo que nós cremos e que recebemos do amor de Deus. Que Deus possa te abençoar e dar compreensão dessa proposta. Não é uma regra, não é uma lei,
é só uma reflexão e uma orientação. Mas pense, em nome de Cristo Jesus, tá bom?